Hoje a gente vai a fundo em uma palavra específica, uma estruturazinha do inglês, e a gente vai dar uma boa desvendada no uso dela. Eu vou comentar um pouquinho sobre pronúncia também. Eu vou trazer frases um pouquinho mais trabalhadas hoje, para tentar abraçar também a galera que está mais intermediário, mais algo assim. Pode ir colocando as suas dúvidas aqui nos comentários, a galera que está ao vivo agora no chat vai colocando as dúvidas no chat, e a gente vai tirando ao vivo enquanto faz a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre a palavra though. Though. É uma palavra bem interessante, na verdade, ela tem uns usos bem interessantes, ela tem gírias que vêm através dela, então é uma palavra bem legal para a gente comentar. E a primeira coisa que eu quero comentar, antes de entrar no significado da palavra, antes de falar dos usos, antes de falar das estruturas que usam though, eu queria falar um pouquinho sobre a pronúncia dela, que é o seguinte. Primeiro tá aqui, esse abençoado, bendito TH. Esse TH do inglês é um som que a gente não tem no português, a gente não tem esse som na nossa língua. Então, se você não consegue pronunciar ele de primeira e não sabe pronunciar, tá tudo bem, porque não é um som que a gente tem no português, você não tem obrigação de saber esse som. Mas ele é feito como? A pontinha da língua vem entre os dentes, e aí você faz o som. É como se fosse um V, mas com a pontinha da língua entre os dentes, então fica um negócio meio V. Existe um som que é sem voz, ele é mais soprado, semelhante a quem tem a língua presa, fala, por exemplo, thopa, tem thou, eu vou sair um pouquinho, fala tipo assim. Mas esse som aqui dessa palavra é com essa pontinha da língua entre os dentes, vibrando, parecendo um V com a pontinha da língua aqui. Então fica though. Se eu fosse colocar uma versão da leitura dessa palavra aqui de forma que você consiga entender, fica assim, ó. Faz o TH e fala though. Esse GH do final você nem pronuncia. Tudo bem? Ele nem é pronunciado. Ele tá aqui, mas não é pronunciado. Though. Se você não consegue pronunciar esse som e você, por acaso, durante a pronúncia da frase, da palavra, fala though, assim, though, não tem problema. É tipo quem vai falar, por exemplo, the end, só que pronuncia esse the aqui como se fosse um D, né? The end. Tá tudo bem. Você não precisa pronunciar esse som perfeitamente porque você não é nativo. Mas é assim que ele é feito, tá bom? Se você falar though, você vai ser entendido, tá? Mas é though. Perfeito até aqui? Então, essa palavra though, cuidado para não confundir ela com algumas outras palavras que são muito parecidas com ela. Como, por exemplo, through. Assim, through é outra palavra. Tem também thought, é uma outra palavra. Tem também thorough, assim, que é uma outra palavra. Though, through, thought e thorough são 4 palavras diferentes. Tem uma pequena diferençazinha na escrita de cada uma, na pronúncia também, no significado também. Hoje a gente não vai falar sobre essas aqui. Só estou mostrando porque elas são um pouco parecidas e a gente às vezes parece que olha e é tudo a mesma coisa, mas é diferente. O que a gente vai falar hoje não é sobre todas essas, é só sobre though, tá bom? Though. E ela é uma palavra que sozinha ela expressa uma ideia de oposição. Expressa uma oposição. Vou colocar aqui atrás. O que é uma oposição? É uma coisa que se opõe à outra. Então, por exemplo, eu vim para a aula, mas eu tô doente. Percebeu? Eu vim, mas eu tô doente. Estou fazendo uma oposição. Ela veio falar comigo, porém não deu em nada. Não chegamos a conclusão nenhuma. Ela veio falar comigo, porém. Esse porém é uma oposição. A gente tem várias palavras que fazem oposição no português. A gente tem o mas, tem o porém, tem entretanto. Eu até consegui falar com ela, entretanto não deu em nada. Entretanto, tem também o todavia, a galera mais formal aí. Tem o embora. Dependendo da posição na frase, a gente tem diferentes palavras que a gente expressa oposição. Mas no dia a dia a gente usa mais o mas, né? Eu tô doente, mas eu vou experimentar fazer mesmo assim. Ele é como o but, ele é muito parecido com o but em alguns usos. Você vai perceber que em alguns usos ele é parecido sim. Tá? Ele achou minha mensagem no e-mail. Legal. Ele é muito parecido com o but, sim. Então vamos começar a ver alguns usos de though, expressando sempre uma oposição. Acontece uma coisa, though, embora, entretanto, teve um resultado não esperado. Olha só essa frase aqui que já usa though.
Though he tried hard, he failed. Que significa, embora ele tentou muito, ele falhou. Vamos lá. A gente tem nessa frase duas informações, duas ideias. A primeira ideia, ideia 1. He tried hard. Concorda? O que é he tried hard? Ele tentou muito. Isso aqui é o verbo to try, assim, que significa tentar, só que está no passado, ficou tried. E hard significa com força. Quando você faz alguma coisa com força, com empenho, você faz aquilo hard. Tudo bem? Então, ponto 1, ideia 1, he tried hard. Ideia 2, he failed. Peraí, isso não faz sentido. Ele tentou muito e mesmo assim ele falhou. Ou seja, é uma oposição de ideias que você quer trazer. E aí, que ideia que a gente pode traduzir isso para o português para expressar essa oposição? O embora. Embora ele tentou muito, ele falhou. Eu posso traduzir de outra forma também. Eu posso colocar assim, ó. Apesar de ele ter tentado muito, ele falhou. Olha só, agora eu traduzi o though como apesar de. Ou seja, o though não tem e nunca vai ter, e na verdade nenhuma palavra do inglês tem, uma tradução única para o português. A gente fez recentemente uma aula aqui no canal que falava sobre como você se desprender 100% de tradução, nunca mais ficar esperando uma tradução absoluta para as coisas. A gente fez essa aula, foi bem legal. Você pode dar uma assistida aqui em cima, a galera que estiver vendo a gravação no YouTube pode assistir essa aula aqui em cima. E nessa aula você vai ver que as coisas a gente pode traduzir de N formas diferentes. Versão final de tradução vai de cada um. A ideia é, quero trazer uma oposição. Posso expressar isso de várias formas diferentes no português. Tudo bem? Comecei a estudar inglês há muito tempo e nunca tinha achado conteúdo seu. Não tinha achado um conteúdo como o seu. Muito bom. Obrigado, cara. Fico feliz que você gostou. Tá? Então vamos lá. Though he tried hard, he failed. Embora ele tentou muito, embora ele tenha tentado muito, ele falhou. E o though é muito interessante. Ele é muito interessante que ele praticamente pode aparecer em qualquer posição na frase. Então eu posso pegar esse though e dar uma boa mexida nele na posição que ele aparece na frase. Olha só. Eu posso falar essa frase tipo assim. Deixa eu só puxar para cá. Deixar aqui assim, que fica mais fácil. Olha só. He tried hard, though he failed. Olha só. He tried hard. É a mesma coisa que eu falei aqui. Ele tentou muito, ele se esforçou mesmo. Ele tentou muito. Oposição, posso traduzir como mas, posso traduzir como embora, posso traduzir como porém. Ele falhou. Vou traduzir de outra forma. Ele tentou muito, porém, ele falhou. Posso traduzir como embora? Como eu falei lá em cima? Posso. Ele tentou muito. Embora tenha falhado. É uma inversão de ideias. Embora tenha tentado muito, ele falhou. Ou seja, ele tentou muito, entretanto, falhou. Então, o though ele pode aparecer também no meio, entre as duas ideias. Tudo bem? Ele pode aparecer no começo, pode aparecer no meio. Although e though tem a mesma ideia, então? Sim, tem a mesma ideia, tá? Although e though tem a mesma ideia. E é muito interessante o though que ele pode aparecer no final também. Ele pode aparecer no final. Acontece bastante, olha só. He tried hard. Primeira frase. Ele tentou muito, ele tentou com força, ele se esforçou. He failed, though. Olha só, ele apareceu no final agora. Ele tentou muito, mas ele falhou. Então, o though é muito comum, principalmente na língua falada, na linguagem mais informal, é muito comum ele aparecer no final da frase também. He failed, though. Algumas pessoas eles tendem a trazer uma nuance que é o seguinte. Quando você quer passar uma força aqui, he failed, though. Aí você joga o though lá no final, porque você quer que a força da sua frase esteja aqui. He tried hard, he failed, though. Só que você também pode colocar o though antes, e aí o though vai acabar tendo mais força do que o he failed. Vai ficar mais ou menos assim, ó.
Quando você fala assim, é como se você estivesse falando he tried hard, though he failed. É como se o though ganhasse mais força. Quando você fala ao contrário, o he failed ganha mais força. Então é muito natural. O nativo não fica pensando, eu quero colocar o though no final para dar menos força para ele, eu quero colocar o though no começo. Ele não fica pensando nisso, ele só meio que fala de acordo com o sentimento dele ali na hora. E esse sentimento da sensação de vir automático, se você quer falar o though no final ou não, eu traduzi ele como falhou, né? Não é isso não, é como mas. Foi mal, pessoal. Correção. Vamos lá? Ele não fica pensando, e essa sensação para ele escolher muito naturalmente se ele vai colocar o though ali no começo, vai colocar o though ali no final, vem de imersão. O nativo ele foi tanto exposto a essas ideias de colocar o though no começo, no meio, no fim, que na hora de falar, de tanto que ele foi exposto, ele, na hora, o cérebro dele sabe onde é que quer colocar o though ali, mas é muito do pessoal, tem muito da pessoa. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Parece com o uso do but. I rarely eat chocolate, though I like it. Essa é uma boa frase que o Lucas mandou pra gente. Olha só, vou colocar a frase do Lucas na nossa aula. Ele disse o seguinte: I rarely eat chocolate, though I like it. Que significa, eu raramente como chocolate. Chocolate, chocolate. Embora eu goste. Though I like. Eu falo though I like it, porque quem gosta, gosta de algo. Então though I like chocolate. I rarely eat chocolate, though I like chocolate. Só que para não falar chocolate duas vezes, eu troco a segunda por it. A frase fica mais agradável, né? Sem que você precise ficar repetindo o termo. Rarely significa raramente. Então eu raramente faço essa ação, embora eu goste dessa ação. Então aqui eu traduzi o though como embora. Como a frase que o nosso amigo Lucas mandou pra gente. Deixa eu descer aqui no chat. Olha só, vou criar uma outra versão. Apesar de gostar de chocolate, eu raramente como. Mesma frase, só traduzi de uma forma diferente. Traduzi de uma forma diferente porque, enfim, deu na minha cabeça traduzir de uma forma diferente, mas você entendeu a ideia e a partir do momento que você entende a ideia, você traduz de milhões de formas como você preferir, tá bom? Porque o português não importa, né, pessoal? Vocês sabem disso. Não importa a forma como você vai colocar em português. O que importa é você entender a ideia. Entendeu a ideia da frase? Traduz de acordo com o seu coraçãozinho, tá bom? Vamos ver mais frases aqui com o though. Cadê? Olha essa aqui. Imagina que as pessoas perguntam pra você: nossa, Vinícius, eu vou colocar como se elas perguntassem pra mim, como é que é você fazer 1 hora de aula ao vivo todos os dias no YouTube, ainda assim produzir aula todos os dias pro Instagram, que sai de manhã, e ainda assim ter o seu portal de estudos com 200 alunos atualmente, respondendo dezenas de dúvidas de inglês por dia? Como é que é isso? Eu posso responder: it's hard work, que significa é trabalho duro, não é fácil, é difícil. I enjoy it, though, que significa mas eu gosto. Ou seja, it's hard work. O que é it's? Tudo isso que eu descrevi, todo esse trabalho que eu faço. É um trabalho duro. It is hard work. Ok? Ele é trabalho duro. Mas tem um ponto. I enjoy it. To enjoy, pessoal, significa você curtir alguma coisa. Gostar. Curtir. Gostar. Por exemplo, are you enjoying the party? Are you enjoying the party? Tá curtindo a festa? Ou seja, I enjoy it. Esse it, estou falando do meu trabalho. I enjoy it, though. Mas eu gosto do meu trabalho. Então, esse though está correspondente ao nosso mas. E é interessante porque na nossa língua, no português, a gente nunca coloca lá a oposição no final. A gente nunca fala, deixa eu pensar, é trabalho duro, eu gosto, porém. A gente nunca coloca o porém, o mas no final. Talvez se eu falasse é trabalho duro, eu gosto, por outro lado. Talvez assim, acho que esse é o mais próximo que a gente tem de colocar uma oposição no final. Então é um fenômeno um pouco diferente, a gente não está muito acostumado a fazer isso no português. Tá bom? 103, 101, 102... Foca aqui na aula, pessoal. Muito legal. Muito legal isso, mas vamos focar aqui. Mas valeu, parabéns pra vocês. Não é parabéns pra mim, é parabéns pra vocês.
Até o nosso por outro lado expressa uma oposição. Uma oposição é algo que está oposto e o outro lado é o oposto. Então, I enjoy it, though. Eu gosto, por outro lado. Tá bom? E lembra que eu comentei lá no começo que até gíria vem do though? Esse though aqui escrito dessa forma, quando ele é escrito na linguagem mais informal, tipo mandando texto, é muito comum as pessoas escreverem só assim, ó. O though vira though. THO. THO. Muito doido. Então, por exemplo, se eu fosse escrever, por exemplo, eu estou mandando WhatsApp com você, estou conversando, a gente está conversando sobre o trabalho, aí eu poderia falar assim, ó. I enjoy it, though. Eu ia mandar assim para você. Que vai significar o quê? Mas eu gosto. É igual essa mesma ideia que eu coloquei aqui, ó. I enjoy it, though. Eu posso mandar para você. I enjoy it, though. Talvez até para ficar mais informal, eu falaria sem o I, falaria assim, ó. Enjoy it, though. Então, quando você vira esse THO no final das frases informais no inglês, é porque é o though, oposição, transformado em though assim por causa da linguagem da internet. A gente não vai falar você na internet, a gente não fala assim, ó, VC. Né? Às vezes algumas pessoas mandam assim também. É a mesma coisa, o mesmo fenômeno, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse though traz a mesma ideia de formalidade que o but. Eu acho que os dois são bem usados bastante parecidos. O though, principalmente no final da frase, ele é bem usado na língua informal. Bastante gente conversando com amigos assim usa o though, só que mais no final da frase é mais comum. No meio da frase é mais comum você usar but. Soa mais natural, soa mais falado mesmo, mais informal. Mas no final da frase é bastante usado formal, informal, bastante comum. Tá bom? Deixa eu ver. Essas frases têm diferença usar em frases no passado? Se tiver diferença, por favor, faça um exemplo. Usar no passado? Não. Você pode falar essa frase no passado. Por exemplo, imagina que eu trabalhei durante... Deixa eu colocar aqui um X. Vou colocar a partir daqui. Imagina que eu trabalhei durante 6 meses no passado com esse trabalho. E aí você pergunta, como foi? How was it? Isso aqui vai significar como foi. Agora eu estou perguntando do passado. Aí eu posso te responder assim, ó. It was hard work. Ou seja, foi um trabalho duro, foi dureza. I enjoyed... Aí vai para o passado. I enjoyed it, though. Aí tá tudo no passado. Foi trabalho duro. Mas eu curti. Tá bom? I enjoyed. Aí o enjoyed é o passado de enjoy. Tá bom? Então, though pode ser usado no passado sim, sem problema nenhum. E aí ele vai passar a mesma ideia. Mas, porém, beleza? Usando o you como apenas you, é verdade. No informal é bastante usado só o mesmo, tá? E aí, pessoal, nessa ideia de passar a oposição semelhante ao nosso embora, é muito comum o though aparecer no bloco even though. Even though. Ele aparece assim, geralmente ele é traduzido como mesmo que, embora, ele vai ser traduzido mais ou menos assim, ó. Vamos ver algumas frases, que vai ficar mais claro para você, olha aqui, ó. Imagina que você está esperando a ligação de alguém, aí você fala, cara, ela não ligou, mesmo tendo dito que ia ligar. Esse mesmo que, embora tenha dito que ia ligar, ela disse que ia ligar, mas não ligou, é muito comum usar o bloco even though também, beleza? Então, como eu posso traduzir essa frase? Ela não ligou. She hasn't called. Ou seja, até agora ela não ligou. É a ideia que o she hasn't called. Você falar she didn't call, assim, vai passar uma ideia de que assim, você está falando das 11h30 da manhã. E aí, cara, ela ligou 11h30 da manhã? No, she didn't call. Expressa a ideia de uma ligação pontual que você estava esperando. Agora, quando você fala she hasn't called, é como se fosse assim, cara, desde ontem, esse período todo que eu estou esperando ela ligar, ela não ligou. Então, o hasn't called, ele passa essa abertura de tempo, sabe? Então, ela não ligou, embora ela disse que ligaria. Esse would, na verdade, é would call.
Although she said she would call. Sabe? Ela disse que ia ligar, ela disse que ligaria, mas eu posso falar simplesmente she would, que aí seria algo como ela não ligou, embora tenha dito que iria. Esse iria é o quê? Iria ligar. Tudo bem? Então, o even though, aqui eu estou traduzindo como... Deixa eu escolher uma cor legal para ele. Eu estou traduzindo como embora. Mas eu posso traduzir ele de outras formas. Ela não ligou, mesmo que tenha dito que ligaria. Olha só. Aí eu estou traduzindo o even though como mesmo que. Também posso traduzir como apesar de. Ela não ligou, apesar de dizer que não... Apesar de dizer que iria ligar. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira traduzindo de 1 milhão de formas diferentes. Mas a ideia você pegou. Oposição. Tá bom? Pode me dizer quando usa o even? Então, você usar aqui simplesmente though e usar even though, e aí eu tenho que usar though ou tenho que usar even though? É a mesma coisa que você pensar, e aí eu tenho que usar embora ou tenho que usar mesmo que ou tenho que usar apesar de? E a realidade é que você não pensa se vai usar um ou outro. Você fala o primeiro que vem na sua cabeça. Essa frase poderia ter sido dita, she hasn't called, though she said she would. Essa frase poderia ter sido dita dessa forma tranquilamente. E aí, como é que você ia pensar se você ia falar uma forma ou outra? Você simplesmente não ia pensar, você fala a primeira que vem na sua cabeça. Porque assim como você consegue dizer de diferentes formas no inglês, você consegue dizer no português, sabe? Então, é bastante do que a gente comentou naquela was it, tipo, foi? Sim. Foi tipo o que a gente comentou na aula de ontem, que eu falei sobre desprender de tradução. Você não fica pensando se vai falar um ou outro, aqui você simplesmente fala. Tudo bem? Vou mostrar mais um exemplo de even though para vocês, porque você vai ver que pode ser bastante parecido simplesmente com o though. Olha só. The phone woke me up, even though it wasn't very loud. O que essa frase diz? O telefone me acordou, embora não estivesse muito alto. Alto de som mesmo. Então, você deixou o alarme no mínimo. Mas mesmo o alarme no mínimo te acordou. Olha que coisa. Aqui aparece to wake up, que significa acordar. Então, o passado de wake up é woke up. É assim, ó. Woke up. Acordou. Passado de wake up. Vou colocar com to. E aí, se eu falo assim, ó, woke me up, é me acordou. Eu tô recebendo a ação, e aí o eu fica lá no meio. Woke me up. Ele me acordou. Quem me acordou? The phone. O telefone aí, que a gente sabe qual telefone que é, tá conhecido pelo contexto. So, the phone woke me up. O telefone me acordou. Even though, mesmo que, embora, apesar de... It wasn't, ele não estava... O que é esse it? O telefone. Então, the phone woke me up... Even though the phone wasn't very loud. Mas para eu não ter que falar the phone 2 vezes, porque é chato, eu falo a segunda com it para substituir. The phone woke me up, even though it wasn't, não estava, very loud. Muito alto, muito barulhento. E aqui eu poderia ter dito essa frase simplesmente assim, ó. The phone woke me up, though it wasn't very loud. Poderia dizer assim tranquilamente. A escolha de usar um ou outro vem muito do feeling do falante na hora. É igual a gente falar, embora não tivesse alto, apesar de não estar alto, mas ele não estava alto, mesmo que não estivesse alto, ele me acordou. Ele me acordou, por outro lado, ele não estava alto. Ou seja, eu consigo criar N formas e no inglês muito parecido. Tá bom? O but pode substituir o though em qualquer frase. O but nunca vai aparecer no final, tá bom? Então, por exemplo, o que eu te mostrei aqui, ó. Falar, it was hard work. I enjoyed it, but... Isso aqui soa bem estranho, não faça isso. Usa though. Se você quer colocar ali no final a oposição, usa though. O but, você pode colocar aqui. Aí vai ficar assim, ó. It was hard work, but I enjoyed it.
Sucesso 100%. No final usa though. Perfeito? Então esse é o though e um pouquinho do even though. Muito parecido, muito semelhante. Mas eu quero te mostrar uma outra também com o though, que aqui começa a fugir do sentido que você está vendo de oposição. É o sentido final que eu quero passar de though aqui para você, que é o as though. As though, toma muito cuidado, não estou falando although, porque esse although é muito parecido com simplesmente though. As though é uma coisa completamente diferente. Aqui ele começa a fazer uma comparação. Aqui o as though a gente pode traduzir como se. Sabe aquele like? Por exemplo, don't talk to me like you're my mother. Não fale comigo como se você fosse minha mãe. Like. Né? O as though é muito parecido com esse like. Você vai ver, olha só. Olha essa frase. Eu vou colocar aqui, que eu já copiei antes. It looked like it was going to rain. Essa frase diz o seguinte. Parecia que ia chover. Aqui vem o bloco to look like, que é o parecer. You look like me. Você parece comigo. Tudo bem? Só que aqui ele está falando, parecia que era um fato. It looked like it was, que estava, o quê? Going to rain, prestes a chover, que ia chover. Esse it looked like, eu posso colocar as though, esse bloco aqui que eu acabei de te mostrar. Vai significar a mesma ideia, olha só. It looked like as though it was going to rain. Parecia que ia chover. Ou, estava parecendo, it looked, ele parecia como se fosse chover. Talvez assim soa até mais fácil de você entender. Então, o as though, ele passa a ser semelhante ao nosso como se. Aí ele perde aquela ideia de oposição que você estava vendo até agora. Aqui ele ganha uma ideia mais de comparação. Tudo bem? O though, o GH é mudo na pronúncia? Sim. Tá bom? Ele é mudo na pronúncia, sim. Então você não fala, você fala até aqui, você fala though. O GH não aparece. Então, o as though passa a adotar essa ideia de comparação. Você falar que uma coisa é como a outra. Olha só, essa outra aqui. Esse aqui é bem parecido com a que eu te dei o exemplo mais cedo, como se fosse o exemplo da mãe. Don't talk as though you were the boss. Don't talk as though you were the boss. Que significa não fale como se você fosse o chefe. Então, o verbo to talk significa falar com alguém. Talk to me, fala comigo. E don't talk é o bloco não fale. Você está falando para a pessoa não fazer aquilo. O don't você sempre usa para pedir, que alguém não faça alguma coisa. Então eu posso falar para você assim, ó. Eu posso falar don't go, que significa não vá. Eu posso falar don't eat, que significa não coma. Don't drink, não beba. Don't begin, não comece, né? E o don't talk é a mesma coisa. Don't talk é não fale. É a negação, você pede para alguém não fazer aquilo. Não fale como se. Olha o as though, expressando a ideia de como se. You were the boss. You were the boss é você fosse o passado. É como se você fosse o chefe. Boss é a palavra chefe mesmo. Talvez se você jogue jogos em inglês, você já tenha visto essa palavra que você vai enfrentar o boss da fase, você vai enfrentar o chefe. Só que também usa essa palavra para chefe de trabalho mesmo, né? So, don't talk as though you were the boss. Significa não fale como se você fosse o chefe. Eu posso falar com like também. Don't talk like you were the boss. Significa não fale como se você fosse o chefe, tá? Posso traduzir de uma outra forma. Não fale de forma que você fosse o chefe. Tudo bem? De forma que. Beleza? Essa estrutura com o though. Então é muito importante você separar. Olha só, o though está aparecendo sozinho, entenda que ele vai expressar uma oposição. Uma coisa é verdade, mas tem uma outra coisa aí por trás. Though a primeira coisa é verdade, tem uma segunda coisa aí para vir.
E o though ele é muito volátil, né? Pode aparecer no começo da frase, pode aparecer no meio, pode vir ali no final, você vai ver isso bastante também. Só que aí tem pequenas estruturas, bloquinhos de palavras que usam o though também, como por exemplo o even though. E o even though é muito semelhante ao though sozinho. She hasn't called even though she said she would. Ela não ligou, mesmo que ela disse que ligaria, embora tenha dito que ligaria, apesar de ter dito que ligaria. Então, o bloco even though, muito semelhante com o though. Porém, o bloco as though, tem que tomar cuidado, porque aqui é uma comparação. É como se fosse alguma coisa, como alguma outra coisa, né? Você está comparando. Por exemplo, aqui. Don't talk as though you were the boss. Não fale como se você fosse o chefe. Tudo bem? Para fechar essa parte de though, eu quero trazer mais uma frasezinha para você. Para você ver o uso do though, que eu acho que é o mais diferente do português, porque a gente dificilmente coloca o though, a gente dificilmente coloca a oposição no fim da frase, como eu comentei. O nosso mas, entretanto, porém, ele vem sempre no começo. A gente não coloca muito a oposição no final. Só que no inglês isso acontece através do though, tipo nessa frase. I don't usually drink coffee. I've had 2 cups today, though, que significa eu geralmente não tomo café. Olha só, I usually é geralmente. Então, I don't usually drink, eu não geralmente bebo café. Mas aí tem uma outra coisa, tem um outro lado, uma oposição dessa história. I've had, que significa eu tive, 2 cups, que significa 2 xícaras, hoje. Though, ou seja, mas. Então, o though, lá no final, corresponde à nossa oposição, que para nós vem no comecinho da frase. Tudo bem? E esse I've had, por que eu uso isso aqui? Porque é muito comum no inglês, quando você vai falar de comer alguma coisa, vai falar de beber alguma coisa, é muito comum usar o have para isso. Muita gente fala, por exemplo, to have, muita gente não, né? O bloco para falar de tomar café da manhã, é to have breakfast, que é tomar café da manhã. Isso aqui é só para você ver que o have pode ser usado para a ideia de você pegar alguma comida para comer, pegar alguma bebida, tudo bem? So, I've had, eu tive, eu bebi, eu tomei 2 cups, 2 xícaras, today though. Hoje, apesar de eu não beber muito café, eu hoje tive 2 copos, bebi 2 copos. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.